A Anatel aprova frequências para operação de 5G no Brasil. Está aberta a consulta pública para o marco legal das startups. A Xiaomi, outra gigante chinesa de smartphones, desembarca no Brasil. Está começando o Terabytes, o seu boletim semanal de tecnologia e inovação. E mais uma gigante chinesa dos smartphones está voltando para o mercado brasileiro. É a Xiaomi, que vai abrir uma loja física em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, no próximo dia 1º de junho. E os primeiros 400 clientes dessa loja física da Xiaomi vão receber até 30% de desconto nos smartphones como o Redmi Note 7 e o Mi 9. E lembrando que é um desconto por CPF, então não vale você querer pegar vários ao mesmo tempo. Leva a mãe, leva a avó. Aí cada um tem o seu CPF, você consegue comprar vários. E não é só a Xiaomi que está investindo em táticas agressivas para conquistar o mercado brasileiro. A Huawei, a gente comentou aqui em outro Terabytes, também fez uma tática de desconto aí, dando descontos se você fizesse o seu celular antigo, eles davam um desconto aí de até 2.000, né? Isso. Mas só em São Paulo, Rio e no Distrito Federal. Isso, exatamente. No primeiro dia, né? No dia 17 de maio, que foi quando eles voltaram para o Brasil. Então os chineses estão usando muito essa tática aí de descontos para conseguir pessoas usando seus smartphones. Chegar no Brasil aí, chegando. Mas a Mi Store não vai trazer só smartphones para o público brasileiro. Isso, né? Tem até patinete elétrico, e tem muito smartphone também. Tem coisa e pra modem. tudo que é cômodo da casa. O sistema operacional da Xiaomi aqui no Brasil vai ser o Android, assim como foi com a Huawei. Mas espera aí, porque tem uma treta aí da Huawei com a Google. Tem um asterisco aí nessa questão. Na semana passada, o Google cortou relações. Rompeu laços com a Huawei e, segundo eles, os aparelhos da Huawei não vão ter atualizados neles os aplicativos da Google, né? Tipo o YouTube, exatamente. Google Maps, enfim. Como a gente falou no Terabyte da semana passada. Mas e aí, né, como é que fica o usuário brasileiro? A gente entrou em contato com a Huawei Brasil e o que eles disseram é que não vai mudar nada, né? Que os celulares que já foram vendidos ou os que já estão em estoque vão continuar sendo atualizados, segundo a Huawei Brasil, por meio da assessoria de imprensa deles. E segundo eles, isso vale para todos os celulares da marca lançados até agosto. E aí depois de agosto, a gente não sabe o que vai rolar. A gente não sabe, vamos esperar para ver. E agora mudando um pouquinho de assunto, saindo de Xiaomi e indo para o marco legal das startups, um assunto que a gente já comentou bastante aqui no Terabytes, mas é que finalmente a consulta pública foi aberta. As contribuições podem ser feitas até dia 23 de junho, nesse link que está provavelmente aqui. Em algum canto da tela, hein? Em algum canto da tela. É um Google Docs simples, qualquer um pode ir lá e responder. É simples o Google Docs, mas o conteúdo é bem complicado. Inicialmente, o Ministério da Comunicação e Tecnologia tinha colocado que ia ser em março, no final de março, que ia ser aberta essa consulta. Aí não cumpriu o prazo. Não cumpriu o prazo, atrasou para o final de abril, deu um mês aí de prorrogação, mas só saiu agora no final de maio. Isso, na semana passada, né? Exatamente, 2 meses aí de prorrogação. E um dos pontos principais aí em discussão é a definição do que é startup, que muitas vezes fica um conceito bem fluido, né? É perguntado aí para quem for responder o que deve ser levado em conta para definir uma startup. Aí tem coisas desde faturamento anual, né, o tempo de constituição, desde que iniciou o CNPJ ou não, investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento, formação dos integrantes, se tem graduação, se tem pós-graduação, o tipo societário, se é MEI, se é IRL, se é sociedade anônima, se tem propriedade intelectual. É uma porção de coisas aí que estão em sintonia com o ecossistema de startups, com o dia a dia dos startups e que podem ajudar a definir, né? Mas a intenção justamente é essa, é criar um conceito jurídico do que é startup para criar uma regulação mínima para a atividade dessas empresas. É uma burocratização, mas com finalidade boa, que é tentar desburocratizar o ecossistema. É a burocracia para desburocratizar. E a gente conversou com alguns especialistas e algumas das críticas que a gente ouviu é que não tem um plano nacional de inovação. São iniciativas microeconômicas como esse, né? O bem específicas, legal, né? O marco legal das startups é uma coisa microeconômica, assim, não é uma coisa macro. E aí, em contrapartida, o governo está tirando dinheiro de ciência e tecnologia e de educação também, que é uma área que está profundamente ligada à pesquisa, né? Também, principalmente, à formação de massa crítica para criar um ambiente aí aberto à inovação. Mas, por outro lado, é uma iniciativa interessante porque coloca o Brasil no páreo aí na disputa para criar um sistema de legislação que ampare as startups. Porque na própria América Latina a gente tem vários exemplos de países que estão aí na corrida para
adequar a legislação interna para que ela se torne mais amigável à vinda de empresas inovadoras, né, e a pessoas ligadas à inovação. Ao desenvolvimento de novos Isso. negócios. Enfim. E aí o Brasil não pode ficar atrás aí nessa corrida, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, definiu e regulou as faixas de radiofrequência para a utilização dessa nova tecnologia de redes móveis. Mas o que isso significa, Matheus? Significa que o governo definiu qual que é o espectro em que o 5G vai atuar, ou seja, em qual faixa que as transmissões de informações vão poder navegar, vão poder trafegar. E o governo definiu as seguintes faixas, de 2,3 GHz e a de 3,5 GHz, duas faixas diferentes para operar o 5G. E para quem não entende nada dessa área, qual que é o significado prático disso? Para fugir um pouco do aspecto técnico, significa que o Brasil vai seguir as legislações internacionais, os padrões internacionais, e que o Brasil vai adotar uma faixa de 3,5 GHz, que é considerada pelos especialistas a com maior velocidade. Mas é claro, né, o que vai depender da infraestrutura de 5G que ainda está por vir no Brasil. Exatamente. E para isso vão ser abertas licitações, né, Eduardo? A expectativa é que até o primeiro trimestre de 2020 já haja a licitação. Um edital, né? Isso, para que as empresas se mostrem interessadas em construir essa infraestrutura de 5G, né, de telefonia, a nova geração aí de telefonia móvel aí para o Brasil. Esse foi o Terabytes, o seu boletim semanal de tecnologia e inovação. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhum boletim.